Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos seguir aí com mais uma aulinha de Química Orgânica para fechar essa parte de nomenclatura inicial, tá bom? E aí a gente vai falar hoje sobre os aromáticos. Então, o nosso último módulo dessa nomenclatura de hidrocarbonetos, dessa classificação dos hidrocarbonetos como um todo, né? Sua apostila 15, página 188, para a gente dar sequência aí. Só dando uma relembrada, já falamos dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos, dos alcadienos, na última aula ciclanos e ciclenos, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os aromáticos. Lembra que os aromáticos eles também são chamados, né, de arenos, então uma nomenclatura aí para um sinônimo desses compostos, tá? Não temos uma fórmula geral, né, pensando nessas fórmulas de hidrocarbonetos, mas existe sim uma formulazinha para saber se um composto é aromático ou não, aplicando uma regra. Mas para nós aqui dificilmente isso aparece, tá? Então, no ensino médio aqui dificilmente aparece esse tipo de interpretação. Então a gente vai ficar sem uma fórmula geral para aromático, tá bom? Pelo menos por enquanto. E aí, ó, o nosso aromático com o menor número de carbonos possível, que a gente trabalha ali desde o início da química orgânica, classificando uma cadeia, né? Seria aquele aromático ali, ó, onde você tem um ciclo, né, com 6 carbonos, e esses 6 carbonos estão então, ficou redundante, né? Estão com essas duplas ligações alternadas, ó, ficaria uma ligação simples, ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, dando então o que a gente chama também de anel aromático. Então nós temos essa interpretação, onde essas duplas ligações, ó, elas ficam aqui, ó, em ressonância aqui dentro. Então, ora está entre esses carbonos, ora está entre esses carbonos, entre esses carbonos, entre esses carbonos. Isso, né, veio a comprovação disso através de um sonho de Kekulé, onde ele imaginou uma cobra comendo o seu próprio rabo, assim, e aí você tem, então, aquela cobra circulando, né, formando esse anel aromático aqui. Tem um videozinho no YouTube, eu coloquei aqui um link para vocês. Eu não vou abrir esse link agora por uma questão de tempo, para a nossa aula não ficar tão comprida, né? Mas você pode abrir esse link que você vai ter uma interpretação do que acontece nesse anel aromático, nesse benzeno que é o nosso carro-chefe para os compostos aromáticos, tá bom? É bem interessante esse vídeo. Quero muito que vocês tenham essa curiosidade de abrir esse vídeo e entender. Se ficar alguma dúvida, pode me perguntar no plantão, tá bom? E aí, como que funciona a nomenclatura para composto aromático? A nomenclatura segue o mesmo que a gente estava fazendo para hidrocarboneto normal ramificado. Normal não, hidrocarboneto ramificado. Então a gente começa numerando pelo carbono mais próximo da ramificação. Aqui a gente não vai usar o critério da insaturação, porque a gente vai estar falando sempre do benzeno, né? Então nós temos ali aquelas duplas ligações alternadas. Então a gente não vai olhar o critério da insaturação, mas sim da ramificação. Lembrando que essa ramificação também precisa de uma ordem alfabética, tá? Então indicar as posições e a nomenclatura seguir uma ordem alfabética. A cadeia principal para nós vai ser sempre o benzeno, aqui no composto aromático. E eu peguei um exemplo para a gente fazer. Ó. Começando a numerar a cadeia, a gente começa a numerar no carbono de baixo, esse aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. Nesse carboninho aqui, ó, porque você tem ele começando com a ordem alfabética melhor. Né? Então você vai aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e 6. Perceba que não tem fugiu a palavra, um sentido específico, horário ou anti-horário. Você pode ir para qualquer um desses dois sentidos, desde que você tenha, né, os radicais com a menor soma das posições e também levando em consideração a ordem alfabética se você não tiver diferença na soma das posições, certo? Pegando aqui ó, mais um exemplo, nós temos ali o isopropilbenzeno. Então repara que a regra é a mesma do hidrocarboneto e a ordem também de escrever segue a mesma regra lá em ordem alfabética, certo? Isopropil, porque nós temos um radical aqui ó, com 3 carbonos ligado ao carbono secundário. Poderia dizer também que ele é um sec-propilbenzeno, tá? Seguimos com mais uma questãozinha aí ó, para aprender sempre, que está lá na sua apostila. Exercíciozinho 30. Considere esse composto. Sua nomenclatura correta é... Vamos identificar os radicais. Ó. Esse radical com 3 carbonos é o radical propil.
esse radical aqui, ó, com um carbono, seria o radical metil. Então, nós temos dois radicais metil, dando então o nosso dimetil, e um radical com 3 carbonos, propil. Olhando para as nossas possibilidades de nomenclatura, eu vou começar a contar antes por qual deles. Ó, ordem independente, né? Se você fosse contar daqui para cá, 1, 2 e 3, você teria uma sequência na menor soma possível das posições. Se você contasse a partir do propil, daria a mesma conta, né? 1, 2 e 3. Então, a soma das posições não vai fazer diferença para nós. A gente vai olhar agora para o radical, né? Para a nomenclatura. KLMNOPQ. Então, o metil vem primeiro. Ó. Começamos a contar daqui. Ficaria, então, o M, né? Vem antes do P. Portanto, dimetil no carbono 1 e 2. 1 e 2 dimetil. No carbono 3, nós temos um radical propilbenzeno. Esse O aqui, ó, esse M, a gente ainda não viu, vamos ver hoje, tá? Mas a gente vai ver também que essa nomenclatura só pode ser utilizada para quando você tem duas posições ocupadas num aromático, tá? No anel benzênico aí. Não é o caso, nós temos aqui 3 posições ocupadas. Então, nós ficamos com a letra B, certo? Em ordem alfabética ali, porque a soma das posições deu a mesma. Radicais aromáticos. Como que a gente olha agora por aromático sendo um radical, quando ele não for a cadeia principal? Nós temos o benzeno como a referência maior. Olhando para o benzeno, ele pode aparecer como 2 radicais aromáticos aí mais comuns, ó, o benzil e o fenil. Como que você vai identificar eles? Eu coloquei um exemplo de uma cadeia aqui, ó, para você perceber a presença de um benzil e de um fenil. Por que aqui eles não são as cadeias principais, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui minha cara, vou ficar aqui ainda. Por que eles não são as cadeias principais? Porque você vai notar, ó, que existe uma sequência de carbonos muito longa com uma função orgânica que a gente vai aprender aqui, que é o ácido carboxílico. Então, essa cadeia mais longa seria a cadeia principal. E você teria 3 radicais, ó. Esse radical, que é o radical benzil, esse radical que teria 2 carbonos, que seria o etil, e esse radical com 3 carbonos, que seria o sec ou isopropil, porque está ligado no carboninho secundário quando você tem 3 carbonos como radical. Olha a diferença desse aqui, eu peguei a mesma estrutura e editei, na verdade eu peguei essa e fiz a de cima, né? E aí você percebe, ó, que esse radical não tem um carbono, ó, entre o anel aromático e a cadeia principal. Portanto, aqui você tem o radical fenil e aqui você tem o radical benzil. Macete para lembrar quem é benzil e quem é fenil, o benzil está acompanhado, ó. E por que ele está acompanhado? Porque ele é bonito. Então, ó, o bonito está acompanhado. E o feio, tadinho, feio, está sozinho lá, ó, não tem o CH2 acompanhando ele. Macetezinho aí do professor Miron para vocês lembrarem, tá? Seguimos na sequência com outras possibilidades. Eu não coloquei aqui, né? Mas quando a gente fala de benzeno, benzil e fenil, é bem comum a gente falar do tolueno. O tolueno talvez eu tenha colocado em outro slide, ou não sei, né? Vou adiantar aqui já. O tolueno, ele apresenta o aromático, né, o anel aromático, e tem um CH3, ó. Ele não é um radical, ele é um composto aromático mesmo, CH3, porque você tem uma facilidade de confundir o tolueno com o benzil, ó, porque aqui tem o CH2 e no tolueno tem o CH3. Deixa eu voltar a minha cara aqui. Só que você vai perceber que no tolueno ele não é um radical. No benzil você tem um radical, certo? Então, lembra do tolueno aqui, ó. E para pegar o macete por completo, ficaria assim, ó, tolueno. A sequência é o benzeno, que aí dá origem ao benzil e o fenil. Benzil é o bonito, está acompanhado. Fenil é o feio, está sozinho. E tolueno é o tolo, porque ele não pode mais fazer ligação nenhuma. Ele já está todo completo, certo? Ele já é um CH3, não é um radical, ele é um composto mesmo. Seguimos agora com aquela posição orto, meta e para. Lembra que naquele exercício que a gente fez ali em cima, tinha aquele O e aquele M nas opções de nomenclatura? Quando que a gente vai usar esse tipo de nomenclatura? Quando você tiver um anel aromático e esse anel aromático for um anel aromático substituído, né?
ou bissubstituído aí, você tem duas posições somente ocupadas. E quais são essas posições ocupadas nesse anel aromático, nesse benzeno aí? Posição 1 e 2, ou posição 1 e 3, ou posição 1 e 4. Perceba que nessa imagem aqui, ó, você tem um ponto referencial, que nós temos aqui um X. Começo a contagem a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então você vai perceber que no carbono 1, 2 forma o prefixo orto. 1, 3, prefixo meta. 1 e 4, prefixo para. Por que apareceu aqui, ó, orto e meta do lado esquerdo também? Porque se a gente começasse a contagem do lado direito para o lado esquerdo, né, no sentido aqui anti-horário, vamos usar esse termo, você teria esse carbono como carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, você tem a mesma leitura para as duas posições, ó, posições orto, posições meta e posições para. Para lembrar, tem um macetezinho aí que eu costumo fazer em sala no quadro, mas eu vou fazer aqui também, ó. A gente tem orelha, mão e pé. Deixa eu achar um espaço. Vou fazer aqui mesmo, depois eu volto. Ó, se você pega o anel benzênico, imagina, ficou bem torto aí, né? Nossa, credo, vou fazer outro. Você pega aqui, ó, o anel benzênico, a gente tem uma referência. Vamos supor que a referência está aqui em cima, né? Partindo a contagem daqui. Então você tem aqui, ó, a orelha. Então eu vou puxar a orelhinha aqui. Aqui você tem a mão. E aqui você tem o pé. Certo? Orelha, mão e pé. Estamos falando do benzeno, né? Então nós estamos falando aí do composto aromático. Aí, ó, já pode brincar, fazer um cabelinho aí, faz um rostinho aí, ó. E aí você tem, então, orelha, mão e pé. Beleza, certo? Para você lembrar das posições. Ó. Perceba que o pé está partindo de uma mesma posição ali, né? Do número 4 do radical. E aí você lembra, então, orelha, mão e pé. Orto, meta, para. Certo? Olha só que obra de arte que eu fiz. E aí, ó, peguei alguns exemplos. Ó, a animação, presta atenção na animação, ó. Tá vendo? Que não importa qual dos lados, ó. Ó. Né? Demorei muito para achar essa animação ali e fazer sentido. Aí, ó, você tem então essa nomenclatura. Eu começo a contar lá do carbono, como um radical. Então eu teria no carbono 1 e no carbono 2, dois radicais metil. E o nome da cadeia principal, benzeno. Mas para não escrever 1, 2, eu posso escrever orto. Ou ainda colocar só o número, só a letrinha O. O tracinho de metilbenzeno. É uma nomenclatura mais usual, tá? Prefixo meta aí também para a posição 1 e 3 e também 1 e 4. Perceba o seguinte, ó, a nossa referência está partindo para esse exemplo, né? Dessa posição aqui, ó, X. Mas se eu tivesse, né, ó, vamos supor, eu vou pegar um outro aqui, ó, benzeno. Vamos supor que eu tivesse a minha ligação assim, ó, eu vou partir desse CH3 e desse CH3 eu tenho outro CH3 aqui, ó. Quais são as posições aí que eu tenho? Orto, meta ou para? Ó, perceba que ele não está saindo lá de cima, mas não tem problema, eu vou começar a contagem igual, ó. 1, 2, 3. Posição 1, 3, eu sei que é o prefixo meta. Então, sempre que você tem um anel dissubstituído, né, com dois radicais ligados a ele, não necessariamente iguais, né, essa aqui é só uma imagem que eu peguei sobre um radical igual, você vai perceber essa possibilidade de nomenclatura orto, meta, para, certo? Seguimos, ó, coloquei outro efeito ó, que também induz você a pensar que não faz diferença qual é a posição do CH3, ó, desde que a contagem seja a mesma dos números, tá vendo? Ficou show nessa animação, eu fiquei fazendo várias vezes assim, ó, quando eu descobri. Agora aqui, ó, quando você tem dois radicais, já é só outro exemplo. Então aqui, ó, aqueles dois exemplos ali para a gente dar uma fechada nessa nomenclatura orto, meta, para. Para a gente contar aqui, ó, começo em ordem alfabética. Então seria 1-etil, 2-metilbenzeno ou ortoetil, metilbenzeno. Um outro exemplo aqui embaixo, você tem aqui ó, dois radicais ocupando posição 1 e 4. Posição 1 e 4 nós usamos o prefixo para. Então para-metil, sec-propil,
benzeno. Repara que aqui a gente também segue a ordem alfabética, certo? Seguimos então em frente. Ah, esse aqui é extra, tá? Ó. Isso aqui é só uma parte ali que não está na apostila, mas que pode vir a aparecer. Você pode se preocupar mais com isso num terceirão, né? Agora, talvez nem tanto, mas quando você tem um anel aromático com 3 radicais iguais, nós usamos esse prefixo aí, ó, vic, sim ou assim. Vic de vicinais, de vizinhos, sim de simétricos e assim de assimétricos, tá? Essa é a nossa definição aí. Vou tomar uma aguinha aqui. Isso só é usado para radical igual, tá? Então é um extra, uma informação extra aí para você que talvez já vai se dedicar a umas provinhas aí esse ano, né? Quer dizer, pretendia, não sei se vai ter, agora como é que vai ser, né? E aí, ainda falando dos aromáticos, existem aromáticos que levam, né, uma nomenclatura um pouquinho diferente, assim, uma nomenclatura mais usual, porque aqui a gente não tem um dibenzeno, por exemplo. Nós temos um naftaleno. Naftaleno são 2 anéis aromáticos condensados. O que significa condensado? Quando eles estão grudados um ao outro aqui, ó, juntos. Então nós temos um anel condensado. Aqui nós temos 3 anéis condensados, 3 anéis condensados, e esses anéis aqui, ó, não são condensados, porque eles não estão compartilhando, né, um mesmo carbono. Eles são anéis isolados, anéis aromáticos isolados. Isso também já puxa uma dúvida que surgiu ali com o pessoal sobre os alcadienos. Nós temos os alcadienos conjugados, os alcadienos isolados e os vicinais. Ó, quando a gente tem dupla simples, não é o assunto dessa aula, mas só aproveitando, porque surgiu essa dúvida numa questão ali. Ó, alcadieno, tá? Só aproveitando o vídeo que você vai estar assistindo essa aula. Alcadieno conjugado é como se fosse essa dupla do aromático. O aromático tem duplas conjugadas, porque são duplas simples, duplas simples, duplas simples. Aqui, ó, dupla simples, alcadianos conjugados. Quando você tem as duplas acumuladas, ó, logo na sequência, você tem então um alcadieno acumulado. E alcadieno isolado é quando você tem a dupla separada por ligações simples, ó, pelo menos 2. Pode ser mais, mas aí aparece, vamos colocar mais, ó, aparece a dupla ligação lá. Então tem várias ligações simples antes de aparecer a próxima dupla. São isolados. Beleza? Só um adendo aí do que eu não comentei lá nos alcadienos e surgiu uma dúvida para o pessoal ali. E esses aqui são nomezinhos decorebinhas, tá? Não tem como fugir do naftaleno, do fenantreno, antraceno, difenilmetano. Esse aqui ainda faz um sentido, né? Porque você tem um carbono aqui, prefixo para um carbono, ligação simples, e aí você tem 2 radicais fenil, ó. Ó o radical feio aqui, tá vendo? Feio porque não tem o CH2. Então você tem um difenilmetano, certo? Seguimos aqui agora com os aletos orgânicos. Então, ó, na verdade, esse módulo ele já começa a puxar a função orgânica. Eu até não costumo falar do aleto orgânico já na sequência, eu costumo quebrar a aula e deixar uma aula só para isso, só para essa função orgânica, mas eu vou aproveitar o embalo da apostila e que o nosso tempo aí também tá tranquilo, né? Espero eu, deixa eu ver. Cadê o tempo? Agora que eu quero não aparece. 18 minutos, beleza. Dá pra gente conversar um pouquinho aqui ainda, uns 5 minutinhos. É bem simples essa função orgânica. Ó, matamos toda a parte de hidrocarbonetos. A partir de agora, a gente começa a falar das funções orgânicas. A gente vai falar de várias funções orgânicas. E é muito importante que você tenha o domínio dessa nomenclatura inicial que nós vimos. Então, se você ficou com alguma dúvida, retome aí esse conteúdo, vai no plantão, me procura para a gente tirar essas dúvidas sobre nomenclatura, certo? Porque a nomenclatura vai continuar nas funções orgânicas. E depois de função orgânica, a gente cai em isomeria. Isomeria, a gente cai em reação orgânica. E tudo isso depende de nomenclatura. Então, reforço, domine nomenclatura. Se você ficou com dúvida, me procura, tá? Então aqui, ó, a primeira função que a apostila de vocês traz é a função dos aletos orgânicos. Qual é a função do aleto orgânico? Lembra que esse aleto aqui, ó, te induz a pensar em algum grupo lá da tabela periódica, não induz?
Aletos são aqueles que vão ter quem? Os halogênios, ó, família 7A. Lembra dos halogênios da família 7A? Então, quando você pega os elementos que nós chamamos de halogênios, pertencentes à família 7A, ele quer fazer uma ligação covalente, porque falta um elétron. Lembra? Falta um elétron, ele faz uma ligação covalente, completa o seu octeto e fica feliz. Isso acontece nos compostos orgânicos. Quando você substitui um hidrogênio da sua cadeia, que inicialmente seria de um hidrocarboneto, por um halogênio. Geralmente é cloro, bromo e iodo, tá? O flúor não aparece muito aí não. E aí você vai identificar então um aleto orgânico. Quando tiver um halogênio ligado a um carbono, você tem um aleto orgânico. Detalhe, esse carbono é um carbono saturado, né? E só tem aqui, ó, carbonos e hidrogênios ligados a ele. Então, um halogênio ligado a um carbono sp3 vai gerar para você um aleto, tá? Tem uma outra função que aparece o halogênio também, mas aí é o aleto derivado de ácido. Então, você vai notar que o carbono é diferente. O carbono que vai estar ligado aqui vai ser um carbono que vai ter uma dupla O, uma ligação dupla O, tá? Derivado ali de uma carboxila, tá? Mas mais para frente a gente fala desse aí. Por enquanto ficamos com os aletos. E como que funciona a nomenclatura? Você segue a mesma regra que tinha inicialmente para hidrocarbonetos, só que agora você coloca também o nome do seu halogênio. Então ali, ó, a nomenclatura segue o nome do halogênio mais a cadeia principal. Pegando esses exemplos ali, ó, primeira fórmula estrutural para nós, pegamos a cadeia principal aqui, que seria essa sequência. Temos ali, ó, um radical com carbono e o cloro. Então nós vimos aqui um 2-metil, começo a contar mais perto agora da minha função orgânica, que seria o aleto, então mais perto do cloro especificamente. Então eu ficaria com 2-metil, 2-cloro-butano. Aqui eu tenho 3 cloros, então eu seria o tricloro-metano, porque eu tenho um carboninho fazendo ligação simples. Ali no de baixo, no carbono 3, agora eu tenho radical metil, porque eu começo a contar mais perto possível do cloro. Então eu começo a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Peguei a cadeia mais longa, que é aquela com maior número de carbonos, e dei o nomezinho 3-metil 2-cloro-butano, porque nós temos 4 carbonos na cadeia principal. Aqui, ó, a cadeia principal vai acabar sendo, né, o nosso aromático, que é o benzeno. Então eu teria o bromobenzeno, certo? A nomenclatura dele é bem básica, mas quando aparece aleto, geralmente envolve ali para você identificar. Então te dá uma estrutura e pergunta, tem a função aleto ali? Esse é mais ou menos o caminho, tá? A nomenclatura é básica também, então a gente fica com esses critérios aí. Mais um lá, ó, de aprender sempre, 31. Qual seria a nomenclatura IUPAC para esse composto? Começo a contar mais próximo possível da insaturação agora também e da função, dos cloros. Começo a contar da direita para a esquerda. Colocando os números 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Nós temos ali no carbono 2 um radical que é a função, cloro, e no 3 também. Portanto, 2, 3 dicloro, me indicando a quantidade de cloro, pente, me indicando a quantidade de carbonos da cadeia principal, 2-en, que é onde está a ligação dupla no carbono 2, e a terminação O, normalzinha ali para os hidrocarbonetos, certo? 2, 3 dicloro, pente 2-en. Bem tranquilo, acredito que você não ficou com dificuldade se você dominou a nomenclatura como um todo. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Deixa eu ver que horas são. Quantos minutos deu? Quantos minutos? 24 minutos. Vamos fazer aqui Rapidex, só para fechar. Sobre as estruturas, é correto afirmar: representa 3 substâncias diferentes? Todas essas substâncias são iguais. Todas são o meu tolueno, né? Aqui, ó, estou falando do tolueno. Ou já saiu a resposta ali sem querer. Então a gente já sabe ali que todos esses carinhas aqui são os toluenos. Tolueno. Porque eu tenho o meu benzeno com o CH3 em uma das posições. A substância B recebe o nome do IUPAC 3-metilbenzeno? A substância B... a substância B recebe o nome IUPAC de 3-metilbenzeno? Substância... Todas elas, né, na verdade, recebem esse nome. Faltou o Vzinho aqui, ó.
3-metil... Ah, não, desculpa. Não é 3-metil, é por isso que está sem o Vzinho. Não é na posição 3, ó, o radical metil. Seria metilbenzeno, sem a posição 3. Porque eu começo a contagem a partir dele, né? Do radical, dirts. Então essa aqui está errada também. Só a letra A8 mesmo. A estrutura C possui 3 carbonos insaturados. Todos os carbonos são insaturados, tirando o carboninho que está ligando ali como um radical. Então eu tenho 6 carbonos insaturados e 1 carbono saturado. A fórmula de todos eles é C7H8. Só contar, ó. 3 carbonos, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. 6 carbonos com mais 1, 7 carbonos. Beleza. Aí a nossa questãozinha 1. 2. A forma estrutural do naftaleno é essa aí. Qual a sua fórmula mínima? Ó, quando ele fala fórmula mínima, eu não vou assumir que a letra A é a minha resposta, porque a fórmula mínima eu consigo, né? Aí você vai ter que puxar um conteúdo lá de primeiro ano do Marlon. Você consegue dividir esses dois aqui, ó, pelo mesmo número. Então a sua fórmula mínima seria C5H4. Ó, pegando aqui e colocando os hidrogênios, você sempre tem somente uma ligação possível para esses carbonos. Por que eu não tenho uma ligação aqui? Ó? Porque eles são anéis condensados. Então, essa ligação já foi suprida, né? Digamos, quando condensou esse anel. Letra D. Essa aqui, para a gente fechar aí a questão de todo o assunto da aula, dos halogênios, né? Dos haletos orgânicos, desculpa. Nós temos aqui, ó, começar a contagem mais perto do halogênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3 eu tenho um cloro. No carbono 3 eu tenho um cloro. 3 clorohexano. Letra D é a nossa resposta. Bem tranquilo, né? Eu acredito que de tudo que a gente falou ali de nomenclatura, essa, por enquanto, é a mais leve, né? Aqui essa aqui vai pedir para você contar, né? Fórmula molecular, tudo mais. Tá respondido ali, tá com resposta. E depois a 5 também é mais sobre o que vocês já dominam, né? Sobre os anéis aromáticos, quantidade de carbono e hidrogênio. Certo? Fechou, galera? Nos vemos então. Vou encerrar nossa aula aqui. Ficam com os conteúdos aqui. Já está respondidinho ali também para você, ó. No slide, depois lá no Qualquer Arquivos você também pode ver com calma. Tem aqui, ó, esses exercícios recomendados da apostila e vai ter aquela listinha de estudos agora com 5 exercícios, certo? Fechou? Nos vemos aí na semana que vem e até a próxima. Obrigado pela aula de hoje. Valeu!